Então, pessoal, vamos para mais uma aula, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a fotossíntese. O que a gente vai abordar nessa aula sobre fotossíntese? A gente vai abordar o que é fotossíntese, como ocorre a fotossíntese e sua importância. Para iniciarmos, nós vamos primeiro falar um pouquinho o que é a fotossíntese, né? A gente vê muito falar sobre a fotossíntese, que na verdade é o processo pela qual as plantas fazem para a gente poder conseguir respirar. As plantas elas pegam o gás carbônico e transformam em gás oxigênio. E nessa aula a gente vai entender todo esse processo. Em termos técnicos, né, o que a fotossíntese é? Em termos técnicos, a fotossíntese é o quê? Uma conversão de quê? De energia solar, fazer aqui, em energia química. E depois que essa conversão é realizada, por exemplo, ela capta a luz do sol, né? A árvore, no caso, capta a luz do sol, transforma em energia química para se ter um produto orgânico, que no caso, esse produto orgânico é o gás oxigênio, né? O O2, esse 2 mais bonito, é o O2. Então, basicamente, a fotossíntese é isso, a energia solar revertida em energia química para se ter um produto orgânico, que na verdade é o O2. Então, necessariamente, para a realização da fotossíntese, precisa-se ter a energia solar. Então, a fotossíntese é a principal responsável pela entrada de energia na biosfera e é realizada por organismos denominados o quê? Denominados fotossintetizantes, que quem consegue fazer a fotossíntese no nosso planeta são as árvores, claro, né? E o que mais? Tem outro organismo que consegue fazer a fotossíntese, que são as algas. Elas representam, assim, pouca quantidade, porque é mais difícil de encontrar, tem menos no planeta. Então, o que tem mais são as árvores. Por isso que é importante essa questão de preservação, porque é através das árvores que a gente consegue obter o oxigênio, é somente através dela. A gente não consegue, a não ser criado em laboratório mesmo, mas naturalmente a gente só consegue obter oxigênio através da fotossíntese feita pelas plantas, tá bom? Então, assim, como ocorre essa fotossíntese? Vamos aprender detalhadamente como essa fotossíntese ela ocorre, como que é feita essa fotossíntese nas plantas. Porque vocês devem ter ouvido falar que a fotossíntese é feita a partir das folhas, que é o captar luz solar, e transforma gás carbônico em gás oxigênio. Na verdade, antes desse processo dela transformar, existe um processozinho para poder ela chegar até no oxigênio. Então, o que temos? Existem uma partezinha que a gente chama de cloroplasto. Então, assim, essa estrutura aqui a gente denomina de cloroplasto. Cloroplasto. Esse cloroplasto a gente só vai encontrar ela em célula vegetal, né, de parte vegetal em plantas, por exemplo. E a gente encontra esse cloroplasto por toda a planta. Mas a principal parte que a gente encontra em maior quantidade é nas folhas. É a parte verde da planta. A gente vai entender porque na parte verde, tá bom? Então, o cloroplasto é formado pelo quê? Essa aqui é a membrana externa. O que mais? Eu vou apagar aqui para dar mais espaço pra gente. Pra gente ter um espaço melhor.
Ó. Então, a gente tem a membrana externa, que é essa aqui de fora, né? Externa. A gente já liga o nome externa, que é fora. A gente tem a interna, que é a de dentro. A membrana interna. O que mais que a gente tem aqui nesse cloroplasto? A gente tem o espaço intramembranar, que é aqui dentro. Esse espaço que existe entre a membrana externa e a membrana interna. Aqui, então, é o espaço extramembranar. É o espaço extramembranar. Então, o que mais existe nesse cloroplasto? A gente tem esse desenho aqui que eu pus em vermelho para diferenciar. Ele é chamado de lamela. São as lamelas. Todos esses aqui eu tenho muitos dentro do cloroplasto. A gente tem mais o que aqui, ó. Tá vendo esses círculozinhos aqui? Na verdade, eu não sei de verdade copiar ele. A gente vai puxar daqui. Esse círculozinho aqui que a gente tá vendo, um monte em verde, cada segmento desse é chamado de tilacoides. São os tilacoides. E a junção de todos esses tilacoides é chamado de quê? De grana. Se escreve assim, grana. Chamado de grana. Então, o cloroplasto, ela tem todas essas estruturas. Tem a membrana externa, que é a parte de fora. Tem a membrana interna. Tem o espaço extramembranar, né, que é o espaço entre a membrana externa e a membrana externa. A gente tem as lamelas, que eu especifiquei aqui em vermelho. Temos os tilacoides, que é cada segmentinho desse. E a junção dos tilacoides são chamados de grana. E o que acontece? Nos tilacoides, né, nesses pontinhos verdes aqui, que a gente encontra os pigmentos. O que são esses pigmentos? Os pigmentos é onde a gente encontra a clorofila, né? Então, são nos tilacoides, nesses tilacoides aqui, que a gente encontra os pigmentos. E esses pigmentos, eles são substâncias que captam a luz do sol. Então, é através dos pigmentos existidos dentro dos tilacoides que captam a energia solar para fazer a fotossíntese. E existem muitos tipos de pigmentos, mas o mais importante é a clorofila. A gente vai ouvir, quando a gente ouve falar em fotossíntese, eu vou apagar aqui em cima, a gente ouve muito falar em clorofila. Por quê? Porque a clorofila é o principal pigmento que capta a luz solar. Ele é o que capta mais a luz solar. A gente tem outros pigmentos, mas a clorofila é a principal. Clorofila é a principal. Então, assim, a fotossíntese, ela ocorre em duas etapas. Temos a fase clara e a fase escura. Essas duas fases a gente vai ver mais detalhadamente a escura em outra aula, viu? Que já entra um pouco mais adentrando outro assunto, viu? A gente já adentra um pouco mais um outro assunto. Aí o que acontece? A fase clara, ou também pode ser chamada de fase fotoquímica, é a fase em que ocorre a captação de luz. Então já está especificando, clara tem a ver com o quê? Com luz. Então na fase clara a gente capta a luz e a fase de fixação do carbono, ou seja, na fase clara que temos uma folha, na fase clara faz o quê?
capta a luz solar, né? Vou fazer aqui um solzinho. E fixa-se o carbono, que são os gases que os carros soltam, a gente solta, então as indústrias soltam, tudo isso faz parte da fase clara. E essa energia captada, né, vai se transformar no composto orgânico, como a gente viu anteriormente. E a fase escura é onde vai ser transformado a energia solar em um composto orgânico, que no caso é o oxigênio, o ar que a gente respira. Então, assim, essa aula sobre fase clara e fase escura a gente vai falar mais detalhadamente em uma outra aula, mas só que é importante vocês saberem dessas fases, que existem essas duas fases, né, que a gente denomina, para poder dividir o processo de fotossíntese. No caso, a fase clara é o recebimento da luz solar e a fixação do carbono, que é os gases que a gente solta através de poluição, e a fase escura é a fase onde há a produção do O2 pelas folhas que a gente explicou aqui, que a fotossíntese é feita no cloroplasto, exatamente aqui nos tilacóides, que no tilacóide existe o pigmento que é a clorofila, que essa clorofila que é responsável por captar a luz do sol para poder fazer a fotossíntese. Então a parte mais importante de toda essa estrutura aqui é a clorofila, porque ela que é responsável por captar a luz, porque sem a luz a gente não consegue fazer a fotossíntese, né? As plantas não conseguem fazer a fotossíntese, tá? Então vamos lá, por que é importante a fotossíntese, né? Por que é importante essa questão da fotossíntese? Vou copiar aqui para vocês, a gente vai falar sobre a importância agora. Um tópicozinho sobre a importância. Então, os únicos seres vivos capazes de fazer fotossíntese são plantas e as algas. Nós, seres humanos, não conseguimos fazer fotossíntese. Então, assim, é através da fotossíntese que a gente consegue o quê? Respirar, entendeu? E além de ser responsável pela liberação do O2 puro, né? Ela também ajuda no processo de indústria aqui do nosso país, em questão de indústria em geral, porque como o petróleo e o carvão eles são derivados de seres vivos, eles foram armazenados em matéria orgânica que é produzida pela fotossíntese. Então, para poder ter o petróleo, né, que é um material muito importante para o nosso país, ele necessita desse processo de fotossíntese para poder armazenar. Então, assim, a gente, né, nós seres humanos, soltamos muito gás carbônico, entendeu? E assim, esse gás carbônico é um gás tóxico para nós, a gente não consegue respirar o gás carbônico, porque o gás carbônico a gente solta através de quê? Dos carros, através das indústrias. Então, o gás carbônico, na verdade, é a poluição que a gente solta. E o que as plantas fazem? As plantas pegam esse gás sujo, trazem para ela e transformam em um gás limpo. Então, por isso que é muito importante essa questão de preservação, principalmente das plantas. Porque a gente não comenta muito sobre algas, porque águas têm menor quantidade. Então, assim, mas elas são assim importantes porque elas são fotossintetizantes. Então, assim, é muito importante que a gente, vamos dizer assim, que a gente cuide dessa parte aqui, porque sem as plantas, por exemplo, a gente não vai conseguir
respirar, né? Somente se a gente conseguir produzir gás oxigênio, isso seria bastante difícil. Nem todas as pessoas iriam conseguir comprar esse gás. Então, assim, nós seres humanos e todas as outras formas de vida somos totalmente dependentes da fotossíntese, seja porque é um processo que nos fornece alimento e oxigênio, ou então seja porque ameniza a temperatura, né, do nosso planeta. O fato é que a sobrevivência de todos, ela depende muito da continuidade desse processo em nosso planeta, entendeu? O planeta depende literalmente do processo de fotossíntese. Então eu quero deixar aqui uma reflexão para vocês, que vai ficar como atividade, viu? Para vocês realmente refletirem no que estão fazendo. O que a gente está fazendo, na verdade, para que esse processo tenha continuidade, para que o processo de fotossíntese tenha continuidade. O que a gente está fazendo para poder amenizar, por exemplo, a poluição? Então, isso vai ficar como uma atividade reflexiva para vocês pensarem o que estão fazendo e também refletir na importância que a fotossíntese é para nós. Então, essa foi a aula de hoje, viu? Muito obrigada pela atenção.